Queridos amigos, estamos no tópico número 4, pureza de fé, seu sacrifício. Explique o privilégio da adoção na família de Deus. Em Gálatas diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. O outro verso de Gálatas nos fala: Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, nesse quarto tópico, pureza de fé e seu sacrifício, então aqui pede para explicar o privilégio da adoção na família de Deus. Esse privilégio, irmãos, está no fato de que, através de Cristo, nós nos tornamos herdeiros das promessas de Deus, não só as que dizem respeito aos privilégios espirituais, que todo aquele que se entrega a Cristo recebe através da sua graça, mas também o privilégio da herança da vida eterna, como diz aqui, Sim. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém. Há uma outra pergunta nesse quarto tópico: como isso acontece? Aí o texto de João 1, 12 e 13 é muito esclarecedor. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, através de Cristo, através do seu sacrifício, quando nós cremos, nos tornamos filhos de Deus e, consequentemente, herdeiros das promessas que Deus tem dado a cada um de nós. Exato. A notinha diz aqui uma parte muito linda, no segundo parágrafo. Como o plano da redenção é maravilhoso em sua simplicidade e plenitude, ele não apenas providencia perdão total ao pecador, mas também a restauração do faltoso, abrindo um caminho pelo qual ele pode ser aceito como filho de Deus. Por meio da obediência, pode possuir amor, paz e alegria. Que lindo! Isto. Maravilhoso esse pensamento, Isso. Vamos ao tópico, a pergunta B. Devido à maldade do orgulho na natureza humana, que nova ordenança Cristo deu à igreja? Lá em João 3, 13 e 14 diz assim: Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Então, aqui, irmão Joel, nós encontramos a resposta para a primeira pergunta, Exato. Então, devido, irmão, ao orgulho que faz parte da nossa natureza, então Cristo deixou no cerimonial da Santa Ceia o lava-pés. Ali, então, mostra que o lava-pés é a cerimônia da humildade e que perante Deus ninguém é maior do que ninguém, mas todos somos iguais, todos somos irmãos em Cristo Jesus. Amém. Então, por isso que a Santa Ceia está incluído o lava-pés, para justamente quebrar o orgulho e a vaidade que há no coração humano.
Por outro lado, como os Gálatas falharam até mesmo em apreciar a crucifixão de Cristo? O texto de Gálatas 4, 8 a 10 é assim: mas quando não conheceis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardai dias, meses e tempos e anos. Bem, no caso aqui, os Gálatas falharam em colocar novamente os ritos, né, da lei cerimonial. Certo. Então, eles tiveram assim, muita dificuldade em entender que a morte de Cristo havia abolido aquelas cerimônias, né? Exato. Guardar dias, meses, né? Circuncisão e tantas outras coisas, né? Exato. Então, nós observamos através da carta aos Gálatas que justamente o grande assunto desta carta é Paulo se esforçando para mostrar que a pessoa é salva pela graça de Cristo, que na cruz aquelas cerimônias da lei cerimonial, elas foram abolidas. Exato. Né? Então isso é o que se nos apresenta, né? Se nos apresenta. Aqui um último pensamento da nota diz assim: nas igrejas da Galácia, o erro aberto e exposto estava suprimindo a fé no Evangelho. Cristo, o verdadeiro fundamento, foi praticamente renunciado em favor das cerimônias arcaicas do judaísmo. Então, é bem claro, né? O grande problema da igreja da Galácia, né? Exato. Eu acho que está muito bem explicado. Que Deus nos abençoe, que os irmãos se maravilhem com esta linda lição. Deus abençoe. Amém. A todos. Amém.